Graça e paz. Quero mais uma vez gravar esse vídeo para a nossa edificação espiritual. Eu quero aproveitar esse momento que ainda estamos vivendo, que estamos inseridos nesta pandemia. Eu trago como um tema para esta nossa edificação como fazer mais com menos. Eu vou repetir. Nestes tempos de pandemia, como fazer mais com menos? Vocês estão cientes de que o governo deu um auxílio emergencial de R$600, agora baixou para R$300. Isso tem a ver com o que eu quero falar. Como fazer mais com menos. E tantas outras coisas que estão sendo exigidas de nós. Como fazer mais, por exemplo, entramos na era da live. Como melhorar nossa live? Fazer mais de que maneira? Quando os recursos são poucos. Mas a gente tem que aprender com a Bíblia, a palavra de Deus. A Bíblia é tremenda, Deus tem resposta para tudo. É incrível, é maravilhoso. Porque na verdade Deus não conhece pandemia. O reino de Deus não sabe o que é crise. Por isso que quando a gente menos espera, dentro da palavra, Deus nos mostra exemplos dele mesmo, com pouco, fazendo mais. O texto que eu quero ler é o de João, capítulo 6. João, capítulo 6, do verso 1 a 14, nós lemos assim: Depois disto partiu Jesus para outra banda do mar da Galiléia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia. Vou repetir, grande multidão, porque viu os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte, assentou-se ali com os seus discípulos, e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão, vou repetir, uma grande multidão, vinha ter com ele, disse a Felipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevadas e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? Lembra que eu repeti, grande multidão? É por causa disso. Continuando, o texto diz assim: Disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Em outras traduções, muita grama. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães, havendo graça, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelo que estavam assentados. Igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. Olha que coisa interessante. Quanto eles queriam. Lembrem que os discípulos disseram:
São muitos. 200 não vai dar. 5 pães e 2 peixes também, que é isto para tantos? Mas o Senhor disse assim: quanto eles quiserem. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se percam. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Aleluia! Nestes tempos de pandemia, como fazer mais com menos? Querido, Jesus aqui nos dá uma grande, tremenda e maravilhosa lição. A primeira delas que eu quero repartir com vocês é dizer que só Deus pode nos provar, ou, como está aqui na minha tradução, experimentar. E como ele diz ainda, porque ele sabia o que havia de fazer. Então não tema, o diabo não pode, Satanás não pode, o inferno não pode te provar, só Deus pode te provar. E que você aprenda, ele vai te provar porque ele sabe o que ele está fazendo. Ele sabe o que ele quer fazer. Ok? Lição maravilhosa, né? Que a gente guarde essa primeira lição. A segunda lição que eu quero repartir com vocês está na resposta dos discípulos. Os discípulos disseram: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão. E o outro disse: tem aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tantos? A lição que eu quero destacar aqui para nós é: olhar humanamente não resolveremos nada. Olhar humanamente não resolveremos nada. Olha que eles olharam humanamente para o dinheiro, 200, e era muito dinheiro naquela época, mas não lhes bastarão, porque estão olhando humanamente. Aqui, ó, tem um rapaz aqui com 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isto para tantos? Olhar humanamente não resolveremos nada. Aleluia, aprenda. Eu estou aprendendo, eu estou alimentando você porque já foi alimentado. Então, veja bem, olhar humanamente para qualquer situação não resolveremos nada. Ah, vamos olhar para o salário, 600, ih, misericórdia, não dá para nada. Não vai dar mesmo, nunca vai dar. Qualquer outra coisa que por um acaso você tem que fazer, mas vê que a impossibilidade ela é grande, não olha para as impossibilidades. Lembre que Deus é o Deus das coisas impossíveis, ok? Agora tem a palavra-chave para nós que estamos meditando como fazer mais com menos. Está aqui no versículo 10. Versículo 10 de Jesus diz assim: mandai assentar os homens. Queridos, é impressionante. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos pelos que estavam assentados. Eu consegui enxergar 5 coisas aqui que são chaves daquilo que o Senhor está ensinando, hein? É o Senhor quem está ensinando a eles. É o verso 12 que diz: recolhei os pedaços que sobejaram. Eu quero chamar a sua atenção para o ensino de Jesus. Jesus estava querendo dizer para os discípulos o seguinte: olha,
vocês podem fazer mais com menos, mas colocando as coisas em ordem, se organizando. Coloque as coisas em ordem, se organizem, que a coisa vai funcionar. Olha aqui que lição tremenda. Jesus imediatamente disse assim: assentem, manda assentar. É uma lição, está ensinando, manda assentar. Pô, 5.000 homens de pé, todo mundo à vontade, escolhendo o lugar que quiser. Não, assentem, assentem, assentem. Aí a palavra diz: assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. A segunda coisa que eu vi aqui: Jesus tomou os pães e, havendo dado graças. Segunda coisa é dar graças, não é reclamar, não é dizer que não vai dar, não é dizer que é pouco, não é dizer que é miserável, que esse governo, misericórdia, não, é dar graça, porque você tem que enxergar que o Senhor está ensinando. Ele poderia pegar o pão e jogar para o alto, ele poderia pegar o pão e não ter dado graças, ele sabia que era o pão, ele sabia que aquilo que eles queriam comer, mas não, pega o pão e dá graça. Vida de gratidão é o segundo passo, colocando as coisas em ordem, organizando aquilo que o Senhor está querendo que seja organizado para que aconteça algum milagre. A terceira coisa, repartiu pelos discípulos. Eu já falei, ele poderia ter jogado para o alto, o pessoal ia pegando, ia agarrando o quanto pudesse, mas não, primeiro os discípulos. Mas não foi para comer, foi para os discípulos repartir, né? E a quarta coisa, então, os discípulos pelos que estavam assentados. Então, primeiro os discípulos e aí depois os discípulos para aqueles que estavam assentados. E aí a quinta coisa é agora que comeram, agora que sobejou, agora que estavam saciados, o Senhor diz: recolhei os pedaços que sobejaram ou sobraram, para que nada se perca. Queridos, por que Deus está mandando pegar o que sobrou? Porque agora entrou a hora do milagre. Quando Deus vem com milagre, não tem limite. R$600 pode se tornar 3 vezes mais, quadruplicadamente mais, porque o milagre pertence a Ele, a você colocar ordem, a você ordenar, a você se organizar. Que negócio sair comprando, que negócio de achar que depois ganha mais, depois faz mais. Não, organiza, põe a coisa em ordem. Aí eu gostaria de entrar em outros aspectos, mas não vou entrar. Põe em ordem a tua finança, põe em ordem a tua casa. Lembra daquele profeta? Põe em ordem a tua casa, porque morrerás. Não? Só que depois recebeu umas 15 anos. O milagre não pertence a mim nem a você, pertence a Deus. Mas colocar as coisas em ordem, se organizar, pertence a mim. Lembra de Lázaro? Lázaro ressuscitou, sim ou não? Sim. Mas o que aconteceu? Primeira coisa, tirai a pedra. Jesus tira a pedra? Não. Você, eu. Depois, dá a palavra de ordem. Sou eu? Não, é ele. Lázaro vem para fora, mas agora Lázaro já fora do túmulo, veio todo enfaixado. O Senhor disse assim, ó, tire as faixas, desatai-o. Então você tem que entender que tem coisas que é você, tem coisas que é ele. E aqui está a palavra. Se ele está ensinando, ele está querendo dizer, olha, coloque em ordem, se organize, e depois deixa comigo, que aí a coisa vai
te surpreender. Impressionante que quando tudo estiver em ordem nas mãos de Jesus, o milagre vai acontecer. É impressionante a gente ver o Senhor dizendo, quantos eles quiserem. Quando eles estavam lá reclamando que não ia dar, deixar de dar, mas aí não estão entendendo que o milagre é Deus quem faz. E aí, já que Deus sabe o que vai fazer, está escrito lá em cima, o que ele iria fazer, ia criar condições para eles comer à vontade. E o curioso, comer à vontade, que o verso 12 diz que o Senhor viu quando eles estavam saciados. O Senhor viu, porque está escrito aqui, e quando estavam saciados. Para mim significa que estavam comendo e agora eles não estão dando mais conta e aí então está sobejando o pão. Aí o Senhor diz assim, recolhei os pedaços que sobejaram para que nada se perca. O verso 13 diz assim, recolheram-nos, pois, encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Querido, eu cheguei a colocar aqui o seguinte, incrível. Eu cheguei a colocar aqui, incrível. Sobrou 12 cestos cheios. Isto quer dizer, um cesto cheio para cada um daqueles discípulos. Que coisa terrível, né? Não podia ter sobrado a metade do cesto? Talvez um mais, outros menos. Mas olha que curioso, sobrou 12 cestos cheios. Um para cada um. E se você lembrar que os discípulos foram transformados em apóstolos, e ao ser transformado em apóstolos, ele escolheu foi 12. Então, um cesto cheio para cada um dos 12 apóstolos. Qual é a lição que tiramos para concluirmos esta palavra? Quando abençoamos alguém primeiro, sempre sobrará para nós com abundância. Aleluia! Eu vou repetir. Quando abençoamos alguém primeiro, sempre sobrará para nós com abundância. Quando os discípulos receberam, eles também queriam comer, mas eles não comeram. Porque eles tinham que primeiro fazer com que aqueles que estavam ali sentados, eles comessem até sobejar. Aí agora sobrou. E que coisa curiosa, talvez eles ficaram espantados com isso. Caramba, além da gente servir, os caras comeram pra caramba e ainda sobrou um cesto cheio para cada um. Isso aqui é para a gente acreditar que quando a gente põe a coisa em ordem, nos organizamos, Deus vem com o milagre e o milagre ninguém sabe contar. Só que Deus também, ao fazer o milagre, Ele nunca vai deixar de fazer da forma dele. Ele disse, vinde a mim e vocês terão vida e vida em abundância. Deus nunca vai deixar a desejar. Deus nunca vai fazer pela metade. Deus vai sempre fazer para nos espantar. E por isso, o último verso que eu li
Aqueles homens, vendo o milagre que Jesus tinha feito, diziam: verdadeiramente o profeta este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Gente, que coisa tremenda. Nesse tempo de pandemia, como fazer mais com menos? Como fazer mais com menos? É aproveitar o que a gente tem. É aproveitar o que a gente tem. E fazer com que aquilo ali vá melhorando, vá multiplicando, vá acontecendo, porque Deus estando no negócio, não adianta. Vou terminar mostrando o que aconteceu com aquela mulher e o profeta Elias. O que você tem? Eu só tenho um bocado de farinha e é o suficiente para comer eu e meu filho. E acabarmos de comer, nós morreremos. Ele ainda disse assim: faça para mim primeiro. Faça para mim primeiro. Quando nós abençoamos alguém primeiro, podemos acreditar. Mas, gente, só R$600. Faça alguém primeiro. Caramba, meu salário mal dá para mim. Faça a alguém primeiro. E deixa Deus fazer o milagre. Quando aquela mulher fez e deu para Elias, a Bíblia diz que não acabou. Diz que não só farinha, como azeite. A Bíblia vai dizer que o que teve que acontecer foi do azeite parar, porque não tinha mais vasilha. Ela saiu procurando nos vizinhos, encontrou o que encontrou, e o azeite está lá esperando, mas não tem mais vasilha, então o azeite parou, é o que diz a palavra. Vamos aprender essas coisas? Tão gostosa, por sinal, né? Tão linda, maravilhosa. E sabermos que Deus tem resposta para tudo. Quem imaginar que iríamos enfrentar uma pandemia? Agora, por estarmos numa pandemia, vamos parar tudo, vamos fechar tudo, desistir de tudo? Não. Nosso Deus, Ele está conosco. E Ele estando conosco, Ele faz além daquilo que pedimos ou pensamos. Eu estou te abençoando com esse vídeo, com esta mensagem de edificação. Eu estou declarando o milagre de Deus na tua vida, que está entendendo e vai começar a colocar as coisas em ordem e vai esperar o milagre de Deus, pois eu faço isso no nome dEle, para a glória dEle, e declarando que assim será, no nome de Jesus. Amém.